Olá, gente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te leve em segurança. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi o princípio de uma grande vitória. Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a razão da igreja existir. Essa igreja que ele disse: edificarei a minha igreja, são aquelas pessoas que deixaram o pai e mãe em tudo nessa vida, ou seja, amaram menos para compreender o pai e a mãe e amaram o Senhor Jesus mais do que todos e entregaram a sua vida a Ele. Essas pessoas se tornaram igreja. E a igreja, as portas do inferno não prevalecem, ou seja, o diabo não vence mais ela, a doença não vence mais ela, a dúvida não vence mais ela. E com isso, você vai concordar comigo, o futuro dela passa a estar garantido. Deus, Ele quer isso. Ele quer que a pessoa se torne igreja, não se torne religião. Igreja de Jesus Cristo pode estar em qualquer congregação, vamos dizer assim. Pode estar em qualquer outra igreja institucional, prédio. Mas o organismo que é a igreja do Senhor Jesus, você só vê se ela é a igreja que está dentro do prédio. Vou melhorar isso. Qualquer pessoa pode ser igreja do Senhor Jesus, mesmo estando em qualquer outra denominação. Mas você pode me perguntar: mas espera aí, pastor, como que eu vou saber que ela é a igreja do Senhor Jesus? Se ela tiver as práticas bíblicas que o Senhor Jesus mandou ter. Caráter cristão, o caráter do Senhor Jesus é perdoar. Ele não critica, ele não fala mal, não fala palavrão. Ele não tem perturbação. Ele é uma pessoa de paz. Ele trabalha, ele não engana. Essa pessoa vive a justiça de Deus na vida dele. E Deus vem e Deus é a própria justiça. Ele passa a ser uma pessoa que se preocupa em executar a palavra de Deus. Ele coloca ela em primeiro. Ele dá atenção à palavra de Deus. Ele não pensa nele em primeiro. Ele pensa primeiro na palavra. Ele se preocupa em colocar, ou seja, em executar aquela palavra. Porque aquela palavra obedecida, praticada, é a proteção que ele precisa. Aí está um segredo. Aí sim, mesmo que ela seja uma pessoa que esteja sendo humilhada, por exemplo, você tem sido humilhado por causa da sua fé. Você tem sido desprezado porque você tem a palavra de Deus como regra e prática e fé. Você tem sido humilhado porque você é alguém que crê em Jesus. Deus, Ele exalta o humilhado. Essa profecia que Ele exalta o humilhado é só para quem é humilhado por causa dele, não é por alguém que está sendo humilhado ou alguém que está humilhando fulano, que fulano me humilhou e disse isso e aquilo para mim. Não é essa a conversa. É aquele que está sendo humilhado porque ele está praticando a fé dele em Jesus, não é em uma religião. Essa pessoa vai ser exaltada. Deus vai exaltar. E todos os dias para essa pessoa é uma escola, porque a palavra, vou pegar a Bíblia aqui de papel, tenho duas Bíblias aqui, ó. Uma tablet e outra aqui. É bom você ter as duas. E é bom você usar de papel, porque você vai aprendendo a manuseá-la. A palavra de Deus, ela é uma escola. Você vai aprendendo todos os dias o comportamento cristão, o caráter cristão. Quando o Senhor Jesus disse que na casa de Deus não poderia ser uma casa de ladrões, na casa dele não poderia ter engano, na casa de Deus não permaneceria isso. Inclusive ele fala, quando ele entra ali, derruba aquelas mesas dos cambistas e diz que a casa de Deus seria a casa de oração. Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos aprender a respeitar o que é físico. Mesmo que aquele templo tenha sido feito por motivações políticas, Herodes, que fez a segunda reforma, e a motivação foi política. O Senhor Jesus sabia disso. Mesmo assim, Ele ensinou as pessoas a respeitar aquele ambiente que servia a Deus ou que abrigava as pessoas que estavam praticando a palavra de Deus.
Para quê? Para que as pessoas aprendam a respeitar o que é espiritual. Isso é socializando com a palavra. Você vai se tornando um cristão, você vai socializando com a palavra, você vai aprendendo a ser cristão. A palavra de Deus ela é tão clara que ela valoriza a pessoa que pratica. Por isso que nós chamamos de justiça. Não é justo você plantar e não colher. Você plantou e não colher. Como também não é justo você colher sem ter plantado. Por isso que a palavra de Deus valoriza aquela pessoa que pratica, aquela pessoa que se entrega, aquela pessoa que vai ao encontro de Deus. Quanto mais difícil for para servir a Deus, mais longe para você está, para poder chegar para servir a Deus no templo, mais valioso, mais caro vai ser, você vai receber mais. Deus é justo. Deus está vendo que você pegou um trem, um metrô, enfim, uma bicicleta, um carro. A dificuldade foi imensa para chegar. Ficou mais valioso, ficou mais caro. Também você vai receber mais. Porque Deus valoriza aquilo que nós valorizamos. E tudo aquilo que eu valorizo e admiro e respeito, eu me torno. Valorizo, admiro e respeito. Quando você começa a praticar, você passa a ter. Então você... no dia a dia vai encontrar pessoas que se dizem cristãos, têm a Bíblia, eles são fiéis à religião, só que eles não praticam a palavra, ou seja, eles não valorizam. Tipo assim, Deus entende. Esse negócio de Deus entende, Deus sabe, ela não é uma expressão divina, é uma expressão maligna. Outro dia eu compartilho com vocês, inclusive vocês podem acompanhar. Em outros vídeos eu falei sobre a expressão maligna, quando o próprio maligno falou com Adão e com Eva, Deus sabe. Essa expressão não foi uma expressão de Deus. Deus, ele realiza os sonhos daquela pessoa, de uma vez que os sonhos dela sejam os sonhos de Deus. Deus não realiza o sonho por sonho, Deus realiza o sonho dela quando é o sonho de Deus. Ou seja, como eu vou saber que esse sonho é sonho de Deus? Por isso que nós temos uma prática diária de ler a palavra, por menor que seja o versículo, e não procurar nela o conhecimento, mas procurar nela o entendimento. Eu não procuro descobrir, olha que coisa legal, mais uma coisa nova que eu aprendi. Não, eu procuro, olha, isso aqui tem que ser praticado. É o entendimento. Porque o conhecimento, por conhecimento, não leva a pessoa a se tornar a pessoa que ela quer ser para Deus. Só Deus pode colocar a pessoa aonde ela quer estar, porque ela é ser humano, ela é limitada. E algumas pessoas, por isso que a Bíblia diz que os velhos sonharão. Por que velho sonhará? Os jovens profetizarão e os velhos sonharão. Com o Espírito de Deus dentro da pessoa, aquele que não tem idoneidade, não tem ainda a maturidade, vai conseguir conduzir coisas incríveis e valiosas e vai ser respeitado, ou seja, a profecia, a palavra dele vai ter valor econômico. E os velhos vão sonhar, aquele que já está velho, cansado, ele já sente o corpo dele dar a reação de cansaço, ele já não tem aquele vigor de jovem. Mesmo assim, ele vai poder sonhar, ou seja, ele vai poder olhar para o futuro e dizer, dá tempo, porque Deus traz o futuro para o presente. A Bíblia chama isso de Ramat Lei, ou seja, é uma palavra que o Senhor utilizou, ele traz o futuro aqui. O dono do poço me vê, ou seja, era impossível abrir o poço no deserto. Deus mandou um anjo abrir. É o que ele faz pela pessoa que tem ele dentro dele. Tem Deus dentro da pessoa. Ou seja, o Espírito de Deus, quando ele entra na pessoa, ele faz essa pessoa se tornar a pessoa que ela gostaria de ser. Então é o Senhor Jesus, ou seja, o sacrifício dele na cruz do Calvário, que abriu o caminho para que eu fosse até o altar. No altar, ele fez a parte dele.
Isso não anulou a minha. Ele não diz em nenhum momento, agora, o que eu fiz resolve o problema da humanidade. Não. O que eu fiz resolve o problema do indivíduo que se entregar para mim. Resolve o problema daquela alma perdida, daquele homem doente, daquele homem endemoninhado, daquela pessoa angustiada, sem saída, daquela pessoa. E não do mundo. Pode ver que o sacrifício dele não melhorou o mundo. Porque o mundo não escolheu o sacrifício dele, o mundo não quer ele. O mundo está governado pelas trevas. As vozes que mais ecoam no mundo é a voz do maligno. O maligno está por trás de muitas coisas que as pessoas nem imaginam. Por trás da mídia, muitas delas são lavagens cerebrais, atrás de música. O maligno, ele utiliza todos os meios lícitos e ilícitos. Ele não trabalha com o que é lícito, mas ele também está no meio. Mas o trabalho dele é ilícito, para poder falar. Ele quer que o homem o ouça. E uma das armadilhas dele é fazer o homem dar ouvido a ele e não dar ouvido a Deus. Você vai ver isso lá no tempo de Adão. Deus falou com ele, mas a serpente também falou. E Adão deu ouvido a quem? Deu ouvido à serpente. Então, a grande massa está dando ouvido à serpente. Eu garanto para você, o mundo está em trevas. Esse mundo aqui é chamado de mundo do cão, não é à toa. Aqui a injustiça reina. O medo é tão grande que os muros são maiores a cada dia, os cadeados grandes, seguro de vida. O medo de morrer, o medo de ser roubado, o medo disso, o medo daquilo. E sem contar a violência mesmo estabelecida em alguns lugares, que você não pode nem andar à noite, que é algo tão hostil que a pessoa se sente mal até em morar em determinados lugares. Porque esse mundo escolheu as trevas. Mas nesse mundo existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que praticam a justiça, não ficam com o troco dos outros, nem roubam lá em cima para tirar o dinheiro aqui da creche, para tirar o dinheiro da saúde. Não são aqueles homens que planejam o tempo todo de fazer o mal. Eles, de vez em quando, eles se veem pecando, mas eles corrigem rapidamente, porque nem o mal eles sabem fazer. Eles não estão preparados, porque eles estão colocando Deus em primeiro lugar. Eles têm uma prática diária de agradar a Deus, e eles vão se limpando todos os dias e vão se tornando igreja. Igreja do Senhor Jesus, a qual o diabo não vence. As portas do inferno não prevalecem. Então, se tem alguém que se diz cristão, usa a Bíblia, canta, coral, prega a palavra, até pastor, pessoas que trabalham na igreja, está sendo vencida pelo diabo, ela pode ser cristã, ela pode ser membro de uma religião, mas ela não é igreja. Isso não quer dizer que ela não tenha sido em algum momento, mas naquele momento que ela está sendo vencida, ela deixa de ser igreja. Se eu deixar de ser igreja, eu sou vencido. Qualquer um, você, eu, qualquer um. Essa consciência é essa que o diabo não quer que a pessoa tenha. O diabo engana. Olha, agora com você, não. Porque a religião, uma das marcas registradas da religião é o controle. E o controle diz para a pessoa que ela é uma pessoa sendo outra. Engana ela. E ela acha que agora, pelo simples fato dela ir à igreja, levantar a mão, chorar, se emocionar, e ela se sente bem na igreja, ela agora está subindo degraus da igreja, ela já prega a palavra, já até ensina a palavra, mas ela continua com medos, com traumas, ela continua com ódio, com vingança, e de vez em quando ela faz o errado, e o errado é mais forte em muitas situações, porque ela tem força para fazer o que é errado, mas não tem força para fazer o que é certo. Essa pessoa, ela está sendo vencida. Ela está deixando, ela não é igreja, ela é religiosa. Isso não quer dizer que ela não seja honesta, não seja uma pessoa boa, íntegra, é até sincera, mas ela é íntegra, boa e sincera com a religião dela e não com Deus. Porque o que o Senhor Jesus queria e quer é que ele perdoe. Não tenha mágoa. E não se perdoa com o coração, se perdoa com a cabeça.
quer que a pessoa se entregue por inteiro e não tenha medo, confie a sua vida no Senhor Jesus. Mesmo que você não conseguiu nesse dia, nesse mês, nesse ano, mas não desista. E você vai sendo mudado, essa mudança vai gradativa em você. O Senhor Jesus também quer que essa pessoa largue o mundo. E que mundo é esse? Não é virar inimigo das pessoas. Amar menos a mãe, amar menos o pai, é largar o mundo. É deixar de ouvi-los e ouvir a Deus. Porque se você está lá obedecendo a Deus, ouvindo a Deus e procurando opinião, procurando ouvir o que as pessoas acham, se você deve fazer aquilo ou não, você não irá fazer. Você estava certo, aí você ouviu alguém, é por essa razão que o Senhor Jesus disse: ame menos todas as coisas, inclusive você. O seu coração, se você consultar o coração para servir a Deus, você não serve. Você tem que consultar a tua cabeça, a razão. Ou seja, a razão da minha existência não é por que eu estou aqui, é para quê. Quando ele pergunta para quê, ele pergunta para ele, porque é para Deus. Então, Deus não quer que pergunte nada para ele, Deus quer que pergunte para a gente. Para que eu estou aqui? Aí ele descobre, a palavra de Deus revela, você está aqui para isso, e você passa a ser a pessoa que Deus quer. Você vai ser usado por Deus. Você vai ser uma pessoa muito diferente daqui para frente. Porque o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, alcançou a todos, inclusive você que sabe disso. E você que sabe ainda tem mais responsabilidade. Aquela história que avisa, amigo, é: Deus está te avisando. O tempo está se esgotando. Venha para o altar. Porque o altar é onde você vai se encontrar. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, você pode ter certeza. O perdão é para quem está arrependido. Ele vai te dirigir, certeza. A direção é para quem está perdido. E assim vai ser, e assim será. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até a próxima programação. Muito obrigado.